Joel capítulo 2, versículo 12. Esse já é o texto da palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Pode projetar aí na versão RA. Eu não ia projetar não, mas vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe, lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e meu povo jamais será envergonhado. Essa palavra é para nós. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em sangue. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os viventes, aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Nesse mesmo espírito, queridos, eu quero compartilhar com você esse texto tão emblemático da palavra de Deus, do profeta Joel, que é conhecido como o profeta do Pentecostes. E é interessante nós
Eu não dá tempo, né? Não daria tempo de ler todo o livro, mas seria muito bom que você fizesse isso depois na sua casa, porque você vai ver algumas coisas. Primeiro você percebe que a situação de Israel era caótica. E avivamento, eu quero falar hoje sobre o caminho do avivamento. Avivamento aparece quando a coisa está feia. Avivamento surge em tempos de trevas. Pode pesquisar, se você puder. Pesquise sobre os avivamentos. Avivamento da Rua Azusa. Pesquise sobre o avivamento do país de Gales. Pesquise sobre um mais recente, na década de 80, que aconteceu na Argentina. Você vai ver uma coisa semelhante. Todo avivamento vem enquanto a coisa está ruim. Enquanto o país está em trevas. Enquanto as igrejas talvez estão mornas. E voltando aqui para o contexto de Joel, a gente vê, não precisa abrir a Bíblia, eu só vou citar. Lá no capítulo 1, versículo 4, que os gafanhotos estavam tomando conta da terra. Tinha, portanto, muita crise financeira, porque Israel era um país agrícola. E no meio daquilo tudo, quando você tem gafanhotos, que come toda a lavoura, você tem prejuízo. Além disso, existia uma crise religiosa. Porque lá no capítulo 1, no verso 9, diz: cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Você vai ver uma crise religiosa no meio do povo de Deus. Os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam liderar o povo, não faziam o seu papel, não ensinavam o povo, mas queriam apenas a sua parte, aquilo que traria para eles lucro. E, portanto, existia um juízo de Deus sobre aquela terra. Existia também a pecuária, estava ruim também. Porque no versículo 18 do capítulo 1 diz: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Nós vemos também uma crise política. Porque no versículo 6 do capítulo 1 diz: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Aquele povo estava sendo invadido, aquele povo estava, muitos deles, passando fome. Mas eu gosto da expressão do profeta, porque ele começa o versículo 12, que nós acabamos de ler, falando: ainda assim. Fala comigo, ainda assim. Ainda assim. Mesmo quando o cenário é de caos, mesmo quando tem trevas, mesmo quando parece que não tem para onde correr. E nós vivemos dias como esse. Nós vivemos dias de crises institucionais na nossa nação em específico. Mas vivemos também problemas políticos. Vivemos problemas no mundo inteiro. A ONU não consegue trazer paz para o mundo. Por mais que tente, foi feita para isso. Nós vivemos também, dentro da nossa nação, crises religiosas. Talvez lugares e igrejas, ministérios que têm se desviado da fé, ou se não desviou da fé, pelo menos, né, sendo ortodoxo, está morno. É um povo que tem uma teologia certa, mas parece que não tem fogo, chama no coração. E nós cremos que é nesse cenário que o Senhor, então, produz um avivamento. É nesse cenário de caos, é nesse cenário de problema, que se levanta um povo para clamar ao Senhor. Sabe, avivamento, nós não produzimos avivamento. Não tem como. Mas nós nos preparamos para ele. Nós podemos nos alinhar para que o Senhor envie. Porque o avivamento é a mistura entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Então é tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento. Eu creio que nós vamos viver um avivamento, amém? Quantos creem de verdade? Você crê mesmo? Você deseja isso? Mas precisa alinhar. Então, o meu intuito aqui é falar sobre o caminho do avivamento.
A primeira coisa, eu quero separar aqui em 5 tópicos, para ficar didático. Como buscar o avivamento. Então, nós vemos aí no versículo 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A primeira coisa, como nós buscamos o avivamento? Está aí. O verso diz, convertei-vos a mim. Sabe o que isso mostra? Que avivamento não é uma coisa institucional. Deus não assina contrato com nenhuma instituição para produzir avivamento. Avivamento pode surgir de um povo aleatório. Avivamento pode surgir de um povo nada a ver. Avivamento pode começar de uma igreja pequena, de uma igreja grande também. Mas avivamento pode começar no meio das crianças. Quantas testemunhos nós não temos de avivamentos pela história que começaram no meio de crianças e adolescentes? Porque Deus não assina contrato com ninguém no que tange a avivamento. Não. Deus usa qualquer um. Ele levanta qualquer um do jeito que Ele quer. A questão é, você tem sede? A questão é, nós estamos sedentos? Olha o que ele diz, convertei-vos a mim. Não é se converter à igreja Emaús. Tudo bem, nós somos um. Honre a sua igreja, faça parte, vai para o seu GR, honre sua liderança. Isso tudo é de Deus. Sirva aos seus irmãos. Mas o avivamento começa em primeiro lugar quando o nosso coração se converte a Deus. A Deus. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Agora, tem outra questão também. Convertei-vos a mim de todo coração. Eu amo a questão. Na Bíblia repete muito a palavra coração. Buscar-me-eis, me encontrareis de todo o vosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a alma, com toda a força. Hebreus 6 fala assim, cuidado para não ter no teu coração incredulidade. Nós vemos coração na Bíblia inteira, talvez uma das palavras mais repetidas da palavra de Deus. Coração. Porque coração fala do âmago do seu ser. Coração fala das suas primícias. Coração fala da tua totalidade. Porque uma vez que nós damos o coração, nós entregamos o coração para alguém, nós estamos entregando tudo. Deus deseja o nosso coração. Agora, presta atenção. Eu não estou dizendo, nós podemos orar por milagres, amém? Mas buscar a Deus de todo o coração não é buscar simplesmente para ter um milagre. De novo, vou repetir. Você pode orar pelo milagre. Você está precisando de cura? Nós vamos orar para você ser curado. Vamos concordar. Você está precisando de uma restauração no seu casamento? Eu quero dizer, aqui é a casa onde seu casamento vai ser restaurado em nome de Jesus. Você está precisando de uma intervenção na sua vida financeira? Aqui é o lugar onde nós vamos orar com você. E nós cremos no milagre. Agora, esse buscar a Deus não é simplesmente buscar por um milagre, mas buscar pela pessoa de Deus. Você sabe aquela música que a gente gravou, né? Nada mais, certo? E aí o pastor Vinícius, no meio da gravação, ele fala exatamente isso. Tudo bem, você pode clamar por milagres, mas deixa eu te falar, existe um nível de cristianismo, de compromisso com Deus mais profundo, que é buscar os pés de Jesus, é estar aos pés. Não apenas as suas mãos, mas buscar a sua face. Eu estou aqui exortando você, pela graça de Deus, nessa noite, a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Não busque só o que o Senhor pode te dar. Não busque apenas os benefícios, porque não, tá na igreja legal, porque tem uma galera legal, e glória a Deus. Só que a gente pode passar anos na igreja. O Francis tinha falado o que eu achei interessante. Ele falou o seguinte, é legal você estar na igreja, porque a gente é meio que obrigado a te chamar. Mas você pode passar anos na igreja, e você pode ter relacionamentos aqui dentro, e glória a Deus por isso, amizades, mas ainda assim você pode perder a pérola de valor. Você pode
deixar em segundo plano o mais importante. O que é o mais importante? A face de Cristo. Nós estamos aqui para tudo isso. Nós estamos aqui para ter comunhão. Nós estamos aqui para ministrar uns aos outros, para edificar você. Mas o mais importante em buscarmos a Deus é buscarmos a face dele. E o Senhor está dizendo: o caminho para o avivamento, convertei-vos a mim de todo coração. Mas é de todo. Não é 99,9%. Esse pedacinho, esse cômodo aqui, o Senhor deixa para mim, tá? Isso aqui não. Então o Senhor pode pegar tudo de mim, mas meu dinheiro, deixa ele em paz aqui quietinho, deixa eu... Ah não, o Senhor pode pegar tudo de mim, mas essa área emocional, e nós cantamos, né, para o Senhor entrar na nossa casa, e aquela coisa toda, mas tem cômodos que nós fechamos para Jesus, dentro de nós. Mas é tempo de buscarmos de todo o nosso coração. Mas ele fala também sobre as disciplinas espirituais, porque nesse mesmo versículo ele fala: buscai-me de todo o coração, com jejuns, com choro e pranto. Ah, irmãos, por que nós jejuamos? Todo mês, né? Por que nós jejuamos? Eu não vou falar aqui muito sobre jejum, porque já foi pregado alguns domingos atrás, então tá fresco. Mas nós jejuamos porque a nossa fome por Jesus é maior do que a nossa fome pelo alimento natural. Nós jejuamos porque nós temos saudade de Jesus. Porque Jesus falou: no dia que o noivo for tirado do meio deles, eles jejuarão. O noivo não está no nosso meio. O noivo hoje está sentado à destra de Deus Pai. E nós jejuamos então. Quando nós jejuamos, nós declaramos: Senhor, nós precisamos de Ti. O noivo ainda não veio. É tempo de jejuar. É tempo de entrarmos mais fortes nas disciplinas espirituais. É tempo de nos posicionarmos em oração. Eu sei que talvez você já acha que você ora muito. Ah, irmão, mas acredite. Existe um nível maior, mais profundo. Lutero falava o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não passar pelo menos 3 horas orando, eu não consigo fazer o que eu faço hoje. Estava brincando na turma da Macaras que quando eu não oro, eu não funciono bem não orando. Eu fico chato, mal-humorado. Não sei se você é assim. Porque oração é tudo. Se eu não começo o meu dia na presença de Deus. Agora, esse nível de oração é até um pouco mais intenso. Não é aquela oração talvez rotineira que você faz, você tira um momento, você coloca... Não, eu estou falando de algo mais profundo. É uma oração mais intensa. Eu sinto que para nós aqui na igreja, irmão, é tempo de intensificar a oração. É tempo de crescer em oração. Mas ele fala com choro e pranto. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Não precisa responder? Responda para você. Quanto tempo você não chora? Eu não estou falando daquele choro emocional. Sabe, irmãos, eu não sou de chorar, não. Eu sou meio duro assim, sabe? Mas tem hora que do nada a presença de Deus vem, que não dá para aguentar. E aí Deus coloca o encargo no meu coração para orar pela igreja, por irmãos específicos que talvez Ele mostre na hora, pela cidade. Quanto tempo não choramos? Fica imaginando, Paulo diz que tinha dores de parto. Dores de parto. O que é dor de parto? É clamor. Dizemos que queremos o avivamento, mas precisamos entender que uma das coisas essenciais para o avivamento é quebrantamento e arrependimento. É tempo de nos arrepender. Mais na frente, já vou me adiantar um pouquinho, mas lá no verso 15 vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião. Sabe o que trombeta fala? Trombeta fala de anunciar, proclamar. Engraçado que a Bíblia não diz assim, ó, toque a trombeta nas nações. Não, é em Sião. Sabe por quê? Porque o arrependimento não começa lá no mundo. Talvez a gente ache que sim, né? Nossa, os ímpios do mundo têm que se arrepender. Não. Primeiro a gente toca a trombeta aqui dentro. É tempo de arrependimento.
É tempo de santificação. Deixa eu falar algo rasgado aqui. Como é que está a tua santidade? Quem é você sozinho no seu quarto com o celular na mão? Como está a tua pureza? É tempo de santificar. Antes do avivamento, vem arrependimento. Antes de Deus derramar o seu espírito, Ele está falando, ó. Vinde a mim, arrependei-vos a mim, com choro e com pranto. Queremos ver o avivamento? Queremos mesmo. Ontem eu estava numa palestra sobre sexualidade. Em outra igreja que eu fui falar do Descend. E teve uma hora que o pregador falou algo muito interessante. Ele falou, sabe por que você... Estava falando para jovens, né? Sabe por que você não consegue se libertar da pornografia? Não é porque você não sabe que é errado. Você sabe que é errado, certo? Mas porque você ama mais aquilo que Jesus. Você tem que ser sincero. E chegar para Deus e falar, Jesus, eu não te amo tanto que eu canto nas músicas. Eu amo mais isso aqui que o Senhor. Agora, como é que nós nos apaixonamos por Jesus? Por isso que o versículo começa assim, buscando Ele de todo o coração. Porque quando você vê a face de Cristo, você fica fascinado. E ao ficar fascinado, todas as coisas perdem total sentido. O pecado perde o sentido, o pecado perde a força, a pornografia perde a força. Tudo perde o sentido. Eu gosto do versículo que fala, eu até preguei sobre ele um tempo atrás, falando de Hebreus 11, que fala que Moisés, ele fugiu do Egito, preferindo não usufruir dos prazeres do pecado. Por quê? Porque ele preferiu ficar com o opróbrio de Cristo. Ah, mas como assim? Moisés, lá no Velho Testamento, olhou para Cristo? É. E aí você vê em Mateus 17 depois, esse mesmo Moisés vendo a face de Cristo em pessoa, no Monte da Transfiguração. Moisés preferiu. Tem algo mais fascinante. Tem algo mais precioso. Sabe qual é a melhor forma de nos arrepender? Porque a gente acha que arrepender é só largar pecado. Não. Arrepender é largar pecado também. Mas arrepender é ser totalmente fascinado por Jesus. Não tem outra saída. É só quando ficamos fascinados por Ele que as coisas desse mundo perdem valor. Que as coisas da carne perdem valor. E o Senhor está dizendo, arrependei com choro e pranto. E também, outra coisa que ele fala, rasgai o vosso coração. Ainda estamos no primeiro tópico, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Naquela época, quando você estava indignado com alguma coisa, o que as pessoas faziam? Elas rasgavam as vestes. Em sinal de protesto, em sinal, né, de indignação. Só que sabia que muita gente maquiava isso. E aquilo se tornava apenas religiosidade vazia. O que Deus está falando para nós aqui é, rasgue o seu coração. Glória a Deus. Você ergue a sua mão no louvor. Mas o seu coração está erguendo. Glória a Deus, porque os seus lábios cantam. Só o Senhor é Deus. Tu és exaltado, tu és digno. Mas será que o nosso coração está empenhado nisso? Ou estamos apenas presos num rito religioso? Porque é muito fácil ser religioso. É muito fácil. É muito fácil a gente ser fariseu. A gente fala dos fariseus, né? Mas é muito fácil a gente se tornar, sabia? É muito fácil a gente fazer por fazer. Por que você está indo na igreja hoje? Porque tem que ir, né? Bater o ponto lá, toda semana eu vou. Deus busca sinceridade. De forma que até trancado no teu quarto, a sua intensidade, a sua devoção é a mesma de estando aqui no culto. Aí eu te pergunto, trancado no teu quarto, você tem a mesma sinceridade, você tem a mesma empolgação de adorar a Deus do que aqui? Se não, tem alguma coisa errada. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Deus procura algo mais íntimo, Deus procura algo genuíno.
E é assim que buscamos o avivamento. Convertendo ao Senhor de todo o nosso coração, jejuando, nos arrependendo. Por isso essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite de transformação. Eu estou falando para crente aqui, tá? Se você não conhece Jesus e está nos visitando, glória a Deus, você também está convidado a participar. Mas eu estou dizendo para você que serve a Deus, é tempo de alinhamento. Segunda coisa, por que buscar o avivamento? Vamos ler aí. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Nós não vamos sair desse texto. Verso 3 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é... Quem está com a Bíblia aberta aí? Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Sabe por que nós podemos clamar para um avivamento, queridos? Porque Ele é bom. E aí não importa de quantas coisas nós precisamos nos arrepender. Se voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração, e se tivermos essa posição de humilhação, de quebrantamento, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Você acha que às vezes a gente clama por um avivamento, parece que a gente está insistindo com Deus, né? Não estamos brigando com Deus. Deus, manda um avivamento. Não é assim que funciona. Ele quer derramar. Ele quer fazer. Ele quer vir sobre nós. Ele quer derramar o seu espírito. Ele quer transformar vidas. Ele quer despertar os santos. E a gente sabe isso aqui. O pastor Theo já falou várias vezes, nas vezes que ele esteve conosco. Avivamento é despertar dos santos, salvação e reforma social. Nós falamos sobre isso. E Deus quer fazer. Ele deseja. Ele está às portas. Eu gosto de Paulo quando ele fala, pregando lá em Atos 17, ele fala assim: ó, o Senhor está perto. Vocês são cegos, e mesmo sendo cegos, vocês vão tatear e vão achar Ele, porque Ele está perto. Perto está o Senhor. Agora, se Deus está perto dos ímpios, se Deus está perto daqueles que não conhecem a Deus, quanto mais nós que já somos filhos, o Senhor está perto. Ele é longânimo. Ele está cheio de amor. Ele está cheio de benignidade, de compaixão. Ele deseja fazer. Ele deseja se mover. Ele deseja. Terceiro lugar, quem deve buscar o avivamento? Terceiro lugar, quem deve buscar o avivamento? Olha aí comigo no verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. De novo ele falou de jejum. Percebe? Se a Bíblia está repetindo é porque é importante. Se o mesmo texto está falando de novo de jejum, entende? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara. Aquele que acabou de casar, está desfrutando da sua lua de mel. Porque o avivamento é mais urgente até mesmo do que suas núpcias. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E chorem, e tem uma oração, ele até indica uma oração. Eu quero que vocês façam essa oração aqui. Poupa, ó Deus. Poupa o teu povo, ó Deus. E não entregues a tua herança ou ao opróbrio para as nações, façam escárnio dele. Porque é onde diz entre os povos: onde está o teu Deus? Vivemos um tempo de escândalos. Escândalos de igrejas, escândalos de pastores. Infelizmente. E isso mune o mundo, dá ferramentas para o mundo falar mal. Não só da igreja em si, mas até mesmo fazer chacota com Deus.
E a oração que ele fala, ore por isso. Porque eles estão fazendo opróbrio, estão escarneando. Estão fazendo escárnio dele. E a nossa oração é, Senhor, te mostra zeloso na sua terra, compadece do seu povo, mostra que o Senhor está conosco. Glorifica o teu nome, ó Deus. Mas percebe que quem é esses que devem buscar o avivamento? Primeiro ele fala de anciãos, filhinhos, inclusive os que mamam. Anciãos falam daqueles que são mais experientes. Filhinhos, bebês de colo. Mas nós podemos trazer isso para o ambiente de igreja também e colocar que os anciãos também são os líderes da igreja. Quantos líderes nós temos aqui? Você é líder de R, você lidera alguma coisa. Glória a Deus. Olha aí. Líderes. É tempo de buscar o Senhor com mais intensidade. É tempo de nos santificar. É tempo de nos separar. Ajuntai os anciãos. Reunir os filhinhos e os que mamam. Até meu filho que acabou de nascer. Está com 55 dias. 56, agora eu me perdi. Ajunte todos. Tragam todos, até os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Os recém-casados. Porque recém-casado gosta, né, de ficar curtindo um pouquinho. Não, pera aí, deixa eu tirar. Inclusive nessa época, eles tiravam 1 ano de núpcias. Não era igual a gente hoje não, né? Hoje é só uma viagem, é um final de semana. Mas em Israel era 1 ano de núpcias. E o Senhor está dizendo, sai das tuas núpcias. Porque arrepender é mais urgente. Avivamento é mais urgente. Mandem chamar todos. Todos. É tempo de ajuntar todos. Se você está afastado, se você até está aqui na igreja, mas você está mais no canto, na extremidade, Deus está chamando você essa noite. É tempo de ajuntar todos. Nós não deixaremos ninguém para trás. Ajuntaremos todos. Aí ele fala dos sacerdotes. Sacerdotes aponta para pastores. Aqueles que conduzem um rebanho, porque os sacerdotes eram aqueles que trabalhavam na instituição. E quando o sacerdote não fazia o trabalho dele, sabe o que acontecia? Deus levantava um profeta para apontar o dedo do sacerdote. Então a via institucional era o sacerdócio. Mas os sacerdotes muitas vezes se envolviam. O coração deles era mundano. Em vez de fazer o trabalho para o Senhor, em vez de conduzir o povo, preocupavam apenas consigo mesmo. E aí, o Senhor está falando, chorem os sacerdotes. É tempo de chorarmos. Entre o pórtico e o altar, e faça a oração. Senhor, tire de nós a vergonha. Tire de nós a vergonha. Pessoas têm envergonhado, escandalizado. Tira de nós a vergonha, Senhor. Todos devem se envolver. Número 4. Quais são os resultados do avivamento? E aí a gente vem por resultado disso. Olha o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do seu povo. Aleluia. Depois que choramos diante de Deus, que nós nos reunimos todos, depois que nos arrependemos com jejum, pranto, depois que os sacerdotes se posicionam e clamam a Deus, eleva o teu nome entre nós, Senhor. O Senhor se mostra zeloso e se compadece do seu povo. Existe uma promessa para nós, existe uma promessa para Goiânia, existe uma promessa para a igreja Emaús, existem palavras para essa casa. À medida que nós clamamos, à medida que nós nos alinhamos, à medida que nos arrependemos, o Senhor vem e Ele se manifesta zeloso, compassivo. Mas olha o que Ele diz aqui: darei, eis que envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações.
Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em terra seca e deserto. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Eu vou te livrar dos teus inimigos, assim diz o Senhor. Eu vou tirar da sua vergonha. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Aleluia. Até os animais do campo saem ganhando, porque o verso 22, não tem mais animais do campo. Até as tuas posses o Senhor restaura. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos o Senhor, porque Ele dará em justa medida a chuva. A chuva vem. Amém? E não só uma chuva, duas. A temporã e a serôdia. A primeira e a última. E ele vai dizer, as eras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo vil, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Hoje nós tivemos uma palavra aqui com o pastor Álvaro de manhã sobre tempo, não é isso? Como administrar, remir o tempo, porque os dias são maus. E é isso mesmo, glória a Deus. Mas, tem mais. Até aquele tempo que tu perdeu, até aquele tempo que você achou que foi perdido, o Senhor tem o poder de restituir. Aquele tempo, você que é solteiro, você gastou relacionando com a pessoa errada. Você fala, meu Deus, quantos anos da minha vida eu perdi? Pois é, o Senhor tem poder de restituir. Aquele tempo que você passou, talvez seguindo na profissão errada, não era o propósito de Deus, você não orou. Você fala, meu Deus, e agora? Gastei tanto tempo. Pois é, o Senhor vai restituir. Ele tem poder de fazer novas todas as coisas. Eu vou restituir o seu tempo, diz o Senhor, e vocês comerão abundantemente. Os fartareis e louvareis o nome do Senhor. Eu livrarei vocês dos inimigos, no verso 20. Ele enviará a chuva, no verso 23. Ele vai retirar a disciplina. Olha o que diz no verso 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, pelo cortador, e meu grande exército que enviei contra vós. A disciplina não é para sempre. A tribulação não é para sempre. Eu vou tirar, eu livrarei vocês, diz o Senhor. Mas tem algo interessante que diz no verso 17: sabereis que estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor. Sabe qual é um grande sinal do avivamento? É que quando você chega no lugar, a pessoa sabe, Deus está aqui. Esse é o maior respaldo de todos. Glória a Deus, Ele vai restituir os anos, Ele vai fazer o milagre, Ele vai te dar abundância de chuva. Mas o principal é o respaldo, a presença de Deus. Que as pessoas, quando chegarem aqui no nosso meio, elas percebam o ambiente. Tem algo diferente nesse lugar. De forma com que nenhum ateu ignore o que Deus está fazendo. Tem algo acontecendo aqui. Respaldo de Deus. E nós temos crescido na presença de Deus, amém? Quantos creem? Quantos percebem o ambiente no nosso meio? Estava falando com a pastora Érica, é tão maravilhoso. Eu tenho visitado tantas igrejas. E, irmãos, acredite, o que nós temos construído aqui é de verdade. Existe presença de Deus aqui. Agora, eu creio que avivamento é buscar avivamento. Existe mais. Existe mais. Existe um respaldo que Deus quer trazer sobre essa casa. Mas existe um respaldo também que Deus quer trazer sobre a sua vida individualmente. O grande sinal de um avivamento é que as pessoas olham para você e percebem, Deus está com ela. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com os grandes homens de Deus. E por último, um respaldo. Além do respaldo, nós temos no verso 28. E acontecerá depois. Fala comigo, depois. Depois de nos arrependermos. Depois de nos alinharmos com o coração de Deus. Depois de rasgarmos o nosso coração e não nossas vestes. Depois. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Você que é pai, você que é mãe, essa é uma promessa de Deus para você. Seus filhos e filhas profetizarão.
Os jovens terão visões, porque jovem é afobado. Né, pastor Antônio? Jovem quer tudo para ontem. Jovem não planeja nem a semana, às vezes. Vamos vivendo aí, um dia de cada vez. Mas sabe qual que é o grande sinal do avivamento? É que os jovens têm visão. Ele enxerga além. Ele tem a sua visão expandida. E os velhos sonharão sonhos. Porque velho, quando você está no final da vida, hoje eu estava falando com um pastor. E ele falando sobre outro pastor, pastor José Rodrigues. Ele está com 88 anos. Ele é o nosso Loren Kahneman. General. Ele começou MCM, que é uma agência missionária que hoje já está em 57 países. Começou aqui, aqui, no nosso estado. Começou em São Luís de Montes Belos, hoje a sede é em Trindade. Tive a oportunidade de ir lá também. E ele falando, eu nunca vi um velhinho como ele. Eu nunca vi. Ele dá um baile em nós tudo aqui. Ele é forte, ele está sonhando em ganhar as nações. Porque nessa idade você vai pisando no acelerador, não é isso? Mas ele não, ele quer fazer, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que ganhar mais almas, eu preciso treinar mais missionários, eu preciso treinar mais, eu preciso levantar gente, eu preciso fazer, meu tempo é pouco. Os velhos sonharão sonhos. Esse é um dos sinais do avivamento. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Até sobre os servos e servas. Todos. Até sobre o mais humilde, o menor. Ou seja, o avivamento não é para uma elite. Entende o que eu estou dizendo? O avivamento não é para pessoas super importantes, grandes, espirituais. É o homem, né, de Deus que, uau, é o grande homem, o grande profeta. Não. O avivamento é para o pequeno, é para o menor, é para o irmãozinho mais simples, é para o menorzinho, é para as crianças. O avivamento é para todos. Até sobre os servos e servas derramarei meu espírito naqueles dias e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Essa parte aqui vai se cumprir ainda. Amém? Perto do dia do Senhor, na volta de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, para o último ponto aqui. O último ponto é: a hora é agora. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler mais esse texto. Atos 2,14. Atos 2,14. Atos 2, versículo 14. Aliás, vamos ler tudo? Vou ler rapidão, vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 1. De repente veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Vamos pular um pouco aqui, vai falar dos habitantes que estavam ali naquele dia. Lá para o versículo 12. Vamos lá para o versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando diziam: estão bêbados, embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões galileus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta. Então Pedro tem uma revelação aqui agora. Ele vê o Espírito Santo enchendo toda a casa. E ele entende: isso aqui
foi profetizado pelo profeta Joel. E ele repete as palavras. E acontecerá nos últimos dias do Senhor que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então o versículo 39 diz assim: pois para vós é essa promessa, para os vossos filhos e para todos os quantos ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está fazendo uma leitura de Joel capítulo 2, está falando o seguinte: olha, isso que vocês estão vendo não é só para vocês, judeus, é todos. Todos quanto o nosso Senhor chamar. Quantos foram chamados por Deus aqui? Amém? Essa promessa é para você. Essa promessa é para a nossa igreja. É tempo de nos posicionarmos, então, para que essa promessa seja realidade, como foi orado aqui pela pastora Érica, para que agora isso, que é uma realidade já espiritual, é uma promessa, se torne realidade na nossa vida.